Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Flamengo que venceu o Bahia, uma vitória heróica por 4-3, saiu na frente 2-0, depois tomou a virada e conseguiu a virada nos minutos finais de jogo. Porém, o placar está sendo pouco falado na manhã desta segunda-feira, ao longo dessa segunda-feira, por conta do ocorrido que aconteceu com o Gerson, que após o jogo relatou ter sofrido injúria racial por parte do colombiano Ramírez, jogador do Bahia. Então, esse assunto obviamente está sendo repercutido nesta segunda-feira, dia seguinte à vitória do Flamengo. Eu estou vindo fazer esse vídeo aqui porque eu quero trazer todos os desdobramentos do caso do Gerson e também do Gabigol, jogador que foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo, trazer tudo para você o que pode acontecer, tanto no caso do Gerson quanto na situação do Gabigol. Vou começar pelo atacante. O Gabigol foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo, levou cartão vermelho direto, o árbitro o expulsou alegando que ele havia reclamado de uma forma sucinta após um lance, uma disputa de bola com o jogador adversário. Na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues explicou o motivo da expulsão. Abre aspas. Dirigir-se a mim de maneira ofensiva e ostensiva após a disputa de uma jogada, dizendo as seguintes palavras. Vai tomar no pi. Após a expulsão, o jogador retardou sua saída do campo de jogo. Fecha aspas. De fato, isso aconteceu. O Gabigol, ele demorou cerca de 5 minutos para sair do jogo. Ele estava revoltado, não conseguia acreditar na expulsão, alegando que não tinha dito nada para o árbitro Flávio Rodrigues. E o Flávio Rodrigues ainda botou uma observação que pode complicar ainda mais a vida do Gabigol. Ele botou o seguinte na súmula. Fui informado pelo delegado da partida, Marcelo Viana, que após a expulsão de Gabigol do Flamengo, o mesmo proferiu no túnel de acesso aos vestiários as seguintes palavras. Eu não falei nada disso, mas agora vou falar. Vai tomar no pi, vai tomar no pi, fecha aspas. Gabigol, pelo que eu apurei, será enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, por ser direcionados a um integrante da arbitragem o risco de 4 a 6 jogos de suspensão. O STJD vale ressaltar que entrará em recesso de 22 de dezembro a 4 de janeiro, ou seja, qualquer julgamento não ocorrerá durante esse período. Hoje é dia 21 de dezembro, então, ou seja, amanhã já começa o recesso no STJD. A tendência é que durante esse período aí, de fato, não aconteça nada. Mas, pelo que eu apurei no STJD, a promotoria vai analisar as imagens. Eu vi umas imagens e confesso que eu não consigo enxergar que o Gabigol tenha xingado o árbitro e de forma, como é que ele botou aqui? De forma ofensiva e ostensiva. Confesso que eu não consegui enxergar dessa maneira. Vamos ver se a promotoria do STJD vai, de fato, enxergar esse ato do Gabigol. Gabigol levou cartão vermelho, ou seja, não entra em campo no próximo dia 26 contra o Fortaleza, desfalque importante para a equipe rubro-negra. Agora, o caso do Gerson. Para quem não sabe, vou contextualizar. Após a partida, o Gerson deu entrevista na saída de campo ao canal Premier e disse o seguinte, abre aspas, o Ramírez, do Bahia, falou para mim, cala a boca, negro. Eu nunca reclamei na imprensa, mas isso eu não aceito. Eu vim falar em nome de todos os negros. O Mano Menezes também tem que saber respeitar, fecha aspas. Na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues disse que a equipe de arbitragem não enxergou o suposto ato. Durante a madrugada, claramente isso foi repercutindo, o Mano Menezes inclusive foi demitido, o Bahia não explicou se é pelo desempenho ou pela entrevista e também pela atuação, entre aspas, do Mano à beira do campo após o Gerson ter relatado ainda durante o jogo ter sofrido injúria racial. Durante a madrugada isso repercutiu, a CBF soltou uma nota oficial dizendo o seguinte, a CBF está solicitando à Procuradoria do Setor Tribunal de Justiça Desportiva a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia de racismo feita pelo jogador Gerson do Flamengo na partida deste domingo, dia 20 de dezembro, diante do Bahia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade encaminhará ao STJD a súmula da partida, na qual consta o relato da denúncia feita pelo atleta.
A CBF reitera seu profundo repúdio ao racismo. Fecha aspas. O Bahia demorou a se pronunciar, porém, antes tarde do que nunca, sobre o caso envolvendo o Gerson. Porque o Bahia, primeiramente, divulgou que o Mano Menezes não seria mais treinador e disse que em breve iria falar sobre a acusação de Gerson ao jogador Ramírez. E por volta de 1h30 da manhã, o Bahia soltou uma nota oficial dizendo o seguinte: o Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feita pelo atleta Gerson do Flamengo ocorrida na noite deste domingo. O atleta Índio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave. O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza. Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração. O presidente Guilherme Belitani ligou para Gerson a fim de prestar solidariedade. Esta foi a nota do Bahia, que demorou a se pronunciar, porém se pronunciou, na minha opinião, de maneira correta. Deu voz à vítima, no caso Gerson, afastou o jogador durante o período de investigação, até para não atrapalhar o desempenho do jogador, e vai apurar o caso. Perfeita a postura do Bahia, como eu disse, demorou a se pronunciar, mas quando se pronunciou foi de maneira correta, tomou as devidas atitudes, inclusive com o mandatário do Bahia, o presidente Guilherme, entrando em contato com o Gerson. Nesta segunda-feira, obviamente, o assunto continuou sendo repercutido. E eu recebi uma imagem de policiais da DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos, na Gávea, sede do Flamengo. Pelo que apurei, eles foram lá para conversar com o departamento jurídico do Flamengo. Depois, eles também conversaram com o Gerson sobre o caso de injúria racial relatada pelo Meia rubro-negro. O depoimento do Meia foi marcado para amanhã, terça-feira, às 10 horas, na DECRAD, na Delegacia DECRAD, que é na Rua do Lavradio, número 155. Ele assinou hoje, segunda-feira, a intimação para prestar depoimento. Além do Gerson, o VP jurídico do Flamengo, Rodrigo Dusch, também foi intimado para representar o rubro-negro. Dusch, pelo que eu apurei, irá apresentar vídeos, áudios e súmula também da partida para ajudar a delegacia, os policiais, a delegada também, a investigar o caso. E por falar em delegada, ela deu entrevista coletiva para jornalistas que estavam presentes lá na delegacia e disse o seguinte: instaurei inquérito e combinei com o departamento jurídico do Flamengo para que Gerson viesse aqui para que pudesse relatar tudo o que aconteceu. Pedi para a CBF os documentos referentes ao jogo, que no caso é a súmula. Injúria racial é crime e tem que ser punido. Importante as pessoas entenderem que não pode haver mais racismo, disse a delegada Márcia Noelle, que é responsável pela apuração dos fatos. E Ramírez, que é o jogador que Gerson acusa da injúria racial, Mano Menezes, treinador que debochou do Gerson ainda durante a partida, quando o Gerson relatou durante o jogo que havia sofrido preconceito e injúria racial do Ramírez, e o árbitro Flávio Rodrigues serão intimados, na verdade já foram intimados a dar depoimento sobre o caso de injúria racial envolvendo o Gerson. Então assim, isso não vai ficar impune, pelo visto o Gerson e o Flamengo vão levar isso para frente, é o que eu acho correto, tem que levar para frente. É uma pena a gente, em pleno 2021 praticamente, estar falando sobre racismo, não só no âmbito esportivo, mas na sociedade. Isso tem que acabar. E se o Ramírez disse isso, ele tem que ser punido, não pode passar impune. Então, fica o meu recado aqui para vocês, torcedores. Isso não é bobagem, isso não pode ser relativizado como o Vampeta fez, não me lembro o nome do programa que ele participou, enfim, se ele é comentarista, achando normal ato de racismo. Não é normal, a gente não pode achar isso normal. Então fica o meu pedido aqui para vocês que acham isso normal, botarem a mão na consciência e evoluírem como seres humanos. Basta para o racismo, não só no futebol, mas na nossa sociedade. Dito isso, vou dar minha última informação aqui envolvendo o Meia PP. Eu trouxe lá no meu Twitter, @VNCasagrande, fiz uma matéria para o site do Jornal Dia, veículo qual eu trabalho. Flamengo e PP encaminharam a renovação de contrato por mais 6 meses. Vene, por que 6 meses, não 1 ano? Por que não até o fim do Campeonato Brasileiro? Eu vou explicar tudo. Vamos lá. Contextualizando para vocês, quem me acompanha aqui sabe, PP estava a um passo do Botafogo, rival do Flamengo. Em outubro, fim de outubro, ele fechou
se acertou com o Botafogo e pediu a rescisão de contrato ao Flamengo. O Flamengo havia combinado de dar a rescisão de contrato, sem antes saber para qual clube o Meia estava indo. Mas, quando Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, soube que o futuro dele seria o Botafogo, tudo mudou. A cúpula do futebol bateu o pé, disse que não daria rescisão de contrato e que ele ficaria até o dia 31 de dezembro no clube. 31 de dezembro, quando acaba o atual vínculo dele. Só que veio o Rogério Ceni e tudo mudou. De lá para cá, desde a estreia do Rogério Ceni, se eu não me engano foi no dia 11 de novembro, até hoje, o PP foi relacionado para 6 partidas. Ele não estava sendo utilizado pelo Domenech, não tinha moral dentro do grupo. Pouco utilizado, esquecido. Aí o Rogério veio, relacionou o jogador já para 6 partidas, ele entrou em 2, inclusive contra o Santos, partida a qual ele entrou no último domingo anterior. Ele botou uma bola na trave nos 8 minutos que esteve em campo, fez boas jogadas. Ou seja, após o jogo, o Rogério Ceni foi questionado sobre a atuação do PP e pediu, entre aspas, a renovação de contrato do PP. O Rogério Ceni conversou com a diretoria, assim, não viu motivos para não estender o contrato do jogador e fecharam aí, estão encaminhando a renovação por mais 6 meses. Lembrando, a renovação dele não vai ter aumento salarial, não vai envolver luvas, nada disso. Vai ser a mesma base salarial, cerca de 20 mil reais por mês, ou seja, um valor teoricamente irrisório para você ter um jogador, na opinião do Rogério Ceni, importante no elenco, meia de 22 anos, e não vai ter aumento salarial, luva, nada disso, só uma extensão de contrato a pedido do Rogério Ceni, e a diretoria atendeu a solicitação do treinador. Ou seja, tudo bem encaminhado, a tendência é que o jogador renove aí, assine um novo contrato, um novo compromisso nos próximos dias. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever, só clicar no botão aqui, dê o like, compartilha com os amigos e tamo junto. Valeu!